Olá, começa agora o nosso encontro semanal. Nesta edição, você acompanha uma matéria especial do encontro do nosso arcebispo com os religiosos e religiosas da Arquidiocese de Goiânia. E também assiste a 21ª resposta sobre o Missal Romano. Na manhã do último sábado, aconteceu o encontro do arcebispo Dom João Justino com os religiosos e religiosas da Arquidiocese. O evento foi organizado pela Regional da Conferência dos Religiosos do Brasil e reuniu cerca de 200 pessoas. Na manhã do último sábado, 24 de fevereiro, aconteceu o primeiro encontro do arcebispo Dom João Justino com a vida consagrada que vive e atua na Arquidiocese de Goiânia. O encontro, organizado pelo Regional da Conferência Nacional dos Religiosos do Brasil, aconteceu no Colégio Marista, em Goiânia, e reuniu cerca de 200 religiosos e religiosas. Promovido pela CRB local, tive a oportunidade de me encontrar nesta manhã deste sábado com os religiosos e as religiosas, com a vida consagrada que vive e atua na Arquidiocese de Goiânia. Eles me pediram para falar sobre o jubileu do ano 2025, Peregrinos da Esperança. E uma segunda parte que eu pudesse dizer sobre as minhas expectativas como arcebispo para a vida consagrada na Arquidiocese. Eu retomei a minha saudação quando aqui cheguei, há 2 anos atrás, enfatizando, sobretudo, a importância dessa diversidade dos carismas, riqueza para a nossa Arquidiocese. Ao mesmo tempo, eu trouxe o tema da diocesaneidade, isto é, todos nós vivemos a nossa fé num chão de uma igreja local. Então, toda a integração possível dos religiosos e religiosas na missão da Arquidiocese de Goiânia. E certamente pude recordar os projetos que estamos vivendo neste tempo, especialmente projetos ligados à juventude, à animação bíblica da pastoral e à Assembleia Arquidiocesana de Iniciação à Vida Cristã. 3 grandes projetos que estão em curso. Deste modo, pude expressar aos religiosos que conto com eles, para que, inseridos, sobretudo nas suas comunidades, onde estão vivendo a sua missão, mas também nesse sentido da vida de toda a Igreja diocesana. Sinto que a presença da vida consagrada em nossa Arquidiocese é uma grande bênção de Deus, reconhecendo o trabalho que historicamente eles fazem aqui em nossa Arquidiocese. E, sem dúvida, pude também ouvir deles algumas expectativas para o meu ministério. Nessas expectativas, destaco sobretudo a ênfase de que continuemos trabalhando de modo sinodal, valorizando a sinodalidade em nossa Igreja Diocesana. Agora você fica por dentro dos acontecimentos em nossa Arquidiocese, na Igreja do Brasil e também no mundo no nosso Giro da Semana. Neste sábado acontece o 3º encontro da Lexio Divina. Veja em nossas redes sociais o local que fica mais próximo da sua casa e participe. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil enviou na última semana uma carta a todos os bispos do Brasil com um pedido de oração pelos 2 anos da guerra na Ucrânia. Estimados irmãos e irmãs em Cristo, a CNBB vem recordar que neste 24 de fevereiro, a guerra de grande escalada na Ucrânia completa 2 anos. Vemos uma destruição assustadora
de contínuos bombardeamentos e ataques com mísseis em todo o país. O futuro de milhões de pessoas deslocadas permanece incerto. Preocupa-nos ainda mais a situação da população, pois à medida que a guerra avança, cerca de 40% da população necessita de apoio humanitário e proteção. Portanto, lembremos-nos que a doutrina social da Igreja nos diz: a guerra é um flagelo e não representa nunca um meio idôneo para resolver os problemas que surgem entre as nações. Nunca foi e jamais o será, porque gera conflitos novos e mais complexos. Quando deflagra, a guerra torna-se uma carnificina inútil, uma aventura sem retorno, que compromete o presente e coloca em risco o futuro da humanidade. Nada se perde com a paz, mas tudo pode ser perdido com a guerra. Queridos irmãos e irmãs, acreditando nessa paz tão desejada, a CNBB convida a todos que neste dia 24 de fevereiro possamos nos unir em oração, preces e súplicas. Neste tempo quaresmal que exige de nós a conversão, supliquemos a Deus pela paz, pela amizade social, reconciliação dos povos e das nações e por uma comunidade humana, fraterna e solidária. Na triste passagem dos 2 anos do início da guerra na Ucrânia, unimo-nos a todos os povos e nações que também estão sofrendo conflitos e guerras, e por eles elevemos as nossas orações. Que Nossa Senhora Aparecida interceda por todos nós e pela paz dos povos. Amém. Na intenção de oração para o mês de março, Papa Francisco convida a rezar pelos novos mártires, testemunhas de Cristo. Na mensagem, o pontífice recorda o testemunho e a dor de um homem muçulmano que ele conheceu ao visitar o campo de refugiados. Este mes quiero contarles una historia que es un reflejo de la iglesia de hoy. Es la historia de un testimonio de fe poco conocido. Visitando un campo de refugiados en Lesbos, un hombre me dijo: Padre, yo soy musulmán. Mi mujer era cristiana. Llegaron los terroristas a nuestro país, nos miraron y nos preguntaron nuestra religión. Vieron a mi mujer con el crucifijo y le dijeron que lo tirara al suelo. Ella no lo hizo y la degollaron delante de mí. Histórico. Sé que él no tenía rencor. Se centraba en el ejemplo de amor de su mujer. Un amor a Cristo que la llevó a aceptar y ser leal hasta la muerte. Hermanos, hermanas, siempre habrá mártires entre nosotros. Es la señal de que vamos por el camino correcto. Una persona que sabe me decía que hay más mártires hoy que al inicio del cristianismo. El coraje de los mártires, el testimonio de los mártires es una bendición para todos. Oremos para que quienes en diversas partes del mundo arriesgan su vida por el Evangelio contagien a la Iglesia su valentía, su impulso misionero. Y abiertos a la gracia del martirio. Rezemos pelos aniversariantes da semana. No dia 5, o padre Antônio Alexandre Oliveira comemora mais um ano de vida. No dia 6, o padre José Vitor Cabral celebra o seu aniversário natalício. No dia 7, o padre Marcos Rogério de Oliveira comemora mais um ano de vida. E no dia 8 de março, o padre Emerval Antônio de Lima celebra o seu aniversário natalício.
Parabéns para todos os aniversariantes da semana. E para você também aí de casa que comemora mais um ano de vida. Desejo felicidades e que a paz de Cristo esteja sempre com você. Estamos de volta. Na 21ª resposta sobre a terceira edição típica do Missal Romano, Dom Edmar Peron esclarece uma dúvida sobre a reverência na liturgia da palavra. Acompanhe. Olá, queridos amigos e amigas. Depois desse tempo de férias, retomamos as respostas às suas inquietações a respeito da nova edição do Missal Romano e também da liturgia em geral, pois percebo que cada vez mais as perguntas elas interessam a vocês e interessam também a mim no conjunto da liturgia. Hoje eu quero responder a duas pessoas que enviaram uma temática parecida. Então, a Mayra Sonego e o Lucas Batista. Eles falam a respeito da reverência na liturgia da palavra. Reverência diante do altar, no ambão, reverência antes, reverência depois das leituras. O Lucas diz reverência ao lecionário, e ele mesmo recorda que se faz reverência ao evangeliário quando se incensa, o texto do Evangelho. Mas tudo isso tem uma característica na comunidade do Lucas, que mas o altar e o ambão não têm o mesmo valor? Então, eu gostaria de partir desse questionamento. Nós não podemos basear nesta questão os gestos de reverência na hora da liturgia da palavra. Por quê? Então, em primeiro lugar, eu retomo com vocês Dei Verbum número 21, que diz que a Igreja sempre venerou as Sagradas Escrituras como venerou o corpo do Senhor. E nunca deixou de tomar o pão da vida, que é Cristo, seja da mesa da palavra, seja da mesa da Eucaristia. Então, sim, a palavra do Senhor e o corpo do Senhor não podem ser separados. E liturgicamente, quando nós tomamos a instrução geral do Missal Romano, nós lemos no número 28 que a missa consta, por assim dizer, de duas partes, a saber, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística, tão intimamente unidas entre si, que constituem um só ato de culto. Então há uma relação profunda entre ambão e altar, ok? Há uma valorização grandíssima. A Igreja hoje usa a palavra a veneração da palavra e do corpo do Senhor. O corpo do Senhor, esta veneração chega à adoração. Mas isso não significa, então, que nós iremos fazer todas essas reverências. A reverência, se nós tomarmos o texto, então, da instrução geral do Missal Romano, a reverência é feita ao altar e não ao ambão. Há uma distinção entre o altar e o ambão, mais ou menos assim. O altar, na tradição cristã, o altar é Cristo. O ambão é o túmulo vazio de onde se anuncia a palavra. Ele não está aqui, ressuscitou. Então, é dali que a palavra é dada a todos. Há já esta distinção, então eu faço uma reverência ao altar porque ele é a imagem do Cristo, mas eu não faço uma reverência ao ambão porque o ambão não é imagem do Cristo. Imagem do Cristo, poderíamos dizer, são o leitor, a leitora, o diácono, o padre, o bispo, os anunciadores da palavra. Eles é que comunicam o Cristo. Ele se torna presente quando a sua palavra é anunciada. E depois, para recordar
estas questões, é sempre importante ir ao sentido que a própria instrução geral diz. O 296 fala a respeito do altar, onde se torna presente o sacrifício da cruz sob os sinais sacramentais. Ele é também a mesa do Senhor, na qual o povo de Deus é convidado a participar por meio da missa. É ainda o centro da ação de graças que se realiza na Eucaristia. A dignidade da palavra, porém, é que requer um lugar digno para ser anunciado. Então, o altar tem a sua própria dignidade, mas se nós falamos do ambão como aquele que recebe dignidade da palavra de Deus. Não há uma valorização igual entre o ambão e o altar, no sentido das peças, né? Ambão e altar, ainda que sejam ambos mesa onde o povo de Deus se alimenta, de onde é tomado o pão da vida e oferecido a todos. Assim, às perguntas, devo fazer reverência ao ambão? A resposta é não. Devo fazer reverência antes de começar a leitura, depois da leitura? A resposta também é não. E quando eu faço reverência ao altar? Só quando eu me aproximo ou quando eu me afasto dele? Se você, para fazer a leitura na sua comunidade, não precisa passar, melhor dizendo, diante do altar para ir ao ambão, não tem que fazer uma reverência, você já vai direto ao ambão. E em relação ao texto do Evangelho, eu só concluo dizendo que nós beijamos, seja o lecionário, seja o evangeliário, não por causa do livro, mas por causa da palavra que está escrita aí. Algumas ideias rápidas para ajudar a compreender o significado do ambão, do altar e a reverência que é feita então ao altar e não ao ambão e nem às leituras, ok? Então que isso ajude vocês, Mayra e Lucas, e que Deus abençoe a todos os que me acompanham, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Março é o mês da devoção a São José, porque a sua festa acontece no dia 19. Conheça agora algumas curiosidades sobre este santo. Uma das curiosidades de São José que pode muito nos chamar a atenção é uma das curiosidades apresentadas por Santa Teresa, grande doutora da Igreja. Ela nos ensina uma oração muito bacana e muito especial, a oração a São José por nunca ter falhado. Grave bem esta grande mensagem de Santa Teresa, oração a São José por nunca ter falhado. Outra curiosidade de São José, ide a José. Essa palavra nos chama muita atenção. Ide a José. Como nós escutamos no Evangelho, José é homem justo e fiel, também esta pequena palavra, ide a José. Por quê? Porque é uma palavra que nos ajuda a entender que São José é um grande caminho e indo a São José, você nunca irá se decepcionar. Guarde bem essa curiosidade de São José. Ide a José. Uma terceira curiosidade sobre São José, que hoje é muito falada, é sobre São José dormindo. Mas vamos trazer conosco um São José dormindo de uma maneira diferente. A grande devoção a São José dormindo é antiguíssima na história da Igreja. E ela nos chama muita atenção porque o Papa Francisco é devoto de São José dormindo. Você colocar debaixo de São José, você descansar em São José, você dormir e deixar debaixo da imagem de São José os seus pedidos e as suas intenções, na certeza de que você descansa em paz
que você tenha um sono tranquilo e restaurador e você amanhece com aquele pedido totalmente confiado à proteção de São José. São José guardou a Sagrada Família, por isso São José guarda os seus pedidos e faz a providência acontecer enquanto você descansa. Uma outra curiosidade sobre São José é o cordão de São José, aonde você preparando um cordão com 7 nós, em honra às 7 dores e às 7 alegrias de São José, você faz uma linda experiência trazendo consigo sobre o seu corpo da grande proteção de São José e tendo a grande certeza de como São José irá te valer. Temos também uma outra curiosidade muito interessante, que é o jejum das frutas. O jejum das frutas sempre aconteceu na história da igreja. Por quê? Diante de toda a fuga de São José para o Egito, ele atravessa o deserto. E como nós sabemos, o que se encontra para comer no deserto? No deserto se encontra para comer aquilo que você tem. Quantas vezes a Sagrada Família não teve as frutas necessárias de sua época e de seu tempo para a sua subsistência? Por isso, guardar um ano em honra a São José de uma fruta sorteada no dia 19 de março é sempre a grande certeza de que São José há de interceder por você e pelos seus na feliz providência. São José é o homem da providência. Como assim ele providenciou para a Sagrada Família todas as graças e bênçãos, ele também há de providenciar para todos nós que fazemos jejum em sua honra e assim buscando nos abster para recebermos as bênçãos de Deus. É um pequeno sacrifício, é um pequeno jejum conhecido como o jejum das frutas de São José. O saquinho de São José é um saquinho feito, normal, artesanal, ou um saquinho que você pode comprar, produzido em honra ao glorioso São José, aonde você leva para o sacerdote abençoar, o sacerdote abençoa aquele saquinho e você vai colocar dentro daquele saquinho o quê? Você vai colocar dentro daquele saquinho todas as coisas que você quer que São José guarda para você. É mais ou menos aquela mesma experiência do São José dormindo. Mas dentro do saquinho você vai colocar sua carteira de trabalho, você vai colocar fotos, você vai colocar alguma dívida, você vai colocar alguma oração, você vai colocar alguma pessoa que precisa de alguma bênção, alguma graça. O que você quer pedir a intercessão de São José, você coloca dentro do saquinho de São José e com toda certeza São José irá te valer. O uso do manto de São José também é uma das curiosidades sobre São José. O que significa a palavra manto? Nós já sabemos, né? Estarmos sobre a proteção do manto, estarmos sobre debaixo da graça, da bênção daquele manto. Então o manto é um pano preparado com a imagem de São José, aonde também você leva ao sacerdote, o sacerdote abençoa, para que tudo aquilo que você for colocar debaixo do manto de São José possa estar abençoado, possa realmente ser alcançado as mais ricas bênçãos. Quantas vezes usamos a expressão que Deus te cubra com o seu manto, que você esteja debaixo do manto de Nossa Senhora. Nós que somos o povo brasileiro e que tanto amamos o manto de Nossa Senhora Aparecida. Há também esse costume bonito, essa curiosidade na vida da nossa igreja com o manto do glorioso São José. Que São José te guarde, te abençoe e que você esteja debaixo do manto de São José, bem como todos os objetos, coisas, devoções, necessidades, tudo aquilo que você quer pedir, a bênção e a intercessão de São José. Que São José cuide de todos nós nesse momento tão crucial da nossa história que estamos passando. O nosso encontro vai ficando por aqui, mas continue nos acompanhando pelas redes sociais da Arquidiocese de Goiânia. A gente se vê na próxima semana. Tchau! Eu quero adorar o meu Senhor, diante dele vou prostrar meu coração. Eu quero adorar o meu
coração.